Saudações! Meu nome é Luana Marques, sou estudante do terceiro ano do técnico em agropecuária e agora eu irei apresentar o meu trabalho da disciplina de Física, no qual eu vou falar mais sobre a geração de energia elétrica. Então, eu vou começar falando sobre como funciona a geração da eletricidade. Então, a eletricidade ela é gerada nas usinas elétricas, que são instalações designadas para a geração da eletricidade. As usinas elas utilizam equipamento que pode gerar energia mecânica ou termodinâmica. Esse equipamento ele é mais conhecido como gerador e ele é capaz de rotacionar em altas velocidades. No interior desse gerador há grandes ímãs e uma espira. E quando há movimento relativo entre o campo magnético dos ímãs e a espira, ocorre o surgimento de uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela vai ser coletada e depois ela vai ser distribuída para as indústrias, áreas rurais, residências, por meio dos fios condutores de alta tensão. Então, na física, o que explica aquele surgimento da corrente elétrica é a indução eletromagnética, que é um fenômeno que se baseia no surgimento de uma corrente elétrica induzida em um condutor submetido a uma variação de fluxo magnético. Então, na indução eletromagnética, nós temos a lei de Faraday e a lei de Lenz, que são duas leis fundamentais do eletromagnetismo e determinam a indução eletromagnética. Falando um pouco mais sobre a lei de Faraday, ela foi feita após os estudos do físico e químico Michael Faraday, e ela explica o fenômeno da indução eletromagnética. Nessa lei, o enunciado diz que quando houver uma variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida, e ela pode ser expressa matematicamente pela seguinte fórmula, onde a força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Agora, falando um pouco sobre a lei de Lenz, ela é tipo um complemento para explicar a indução eletromagnética, porque apesar de identificar que a corrente elétrica induzida variava de sentido, a lei de Faraday ela não consegue determinar como ocorria essa variação. Então, a lei de Lenz, ela enuncia que o sentido da corrente induzida é tal que o campo que ela produz se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Essa lei ela é representada na fórmula da força eletromotriz induzida através do sinal de menos. Vou falar agora então sobre os geradores de corrente alternada. Então, como eu disse antes, uma das mais importantes aplicações da indução eletromagnética é na geração de energia elétrica. Com essa descoberta, passou a ser possível a geração desse tipo de energia em larga escala. Essa geração ela pode ocorrer em instalações complexas, como é o caso das usinas de energia elétrica, até as mais simples, como nos dínamos de bicicleta. Então, um dínamo é um gerador de energia que transforma a energia mecânica em energia elétrica, só que, claro, vai ter uma proporção menor do que em uma usina elétrica. Agora, então, eu vou falar sobre as usinas elétricas. Nós temos como usinas elétricas todas aquelas que produzem eletricidade. Temos como exemplo as usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, as eólicas, as nucleares e entre outras. Desses exemplos mencionados, quase todas elas utilizam o mesmo princípio físico, que é então a indução eletromagnética. Temos como exceção a energia solar, conhecida também como usina elétrica fotovoltaica. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre as usinas de energia hidráulica. Essa usina, ela funciona pelo movimento da água dos rios, no qual a água do rio ela é represada por barragens, e a água represada vai passar, então, com grande pressão num tubo que vai estar ligado às turbinas, direcionado às turbinas. Essas turbinas, elas têm pás, e quando a água passa, faz com que essas pás que estão presas a um eixo girem. E quando essas pás giram, elas acionam o gerador,
que então aí vai acontecer a transformação da energia mecânica para energia elétrica. Depois, então, o transformador ele vai aumentar a tensão da energia e assim vai permitir que a energia seja conduzida até o seu destino final. Então, aqui eu tenho uma imagem do esquema de como que acontece, que aqui está tudo que eu acabei de explicar, e aqui do lado tem uma imagem real de uma usina hidrelétrica. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre como funciona a energia solar. Então, a energia solar ela é proveniente da radiação eletromagnética emitida pelo Sol através dos raios solares. O funcionamento da energia fotovoltaica baseia-se na utilização de painéis solares que captam a luz e, por meio do efeito fotovoltaico, geram energia elétrica, que vai ser convertida pelo inversor solar de corrente contínua para corrente alternada. E então, a eletricidade já pode ser distribuída. Então, aqui eu tenho uma imagem onde mostra esse processo que eu acabei de explicar. E aqui do lado eu tenho uma imagem real de como é um painel solar. E como podemos ver, a diferença entre a energia hidrelétrica e a energia solar é que na energia elétrica ela vai ser baseada no princípio da indução eletromagnética. E a energia solar ela vai ser baseada no princípio de radiação eletromagnética. Então, aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer o meu trabalho. E seria isso. Muito obrigada pela atenção.